Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao quarto podcast do canal Fla Georgia, Papo de Torcedor. Você que está chegando aí agora, se inscreve no canal e depois dá o seu like ou o seu dislike. Se você não gostou, diz por quê. Comenta, nos informa, sugira pautas. Nós estamos aqui. Isso aqui é papo de torcedor, é um papo amigo, um papo como se estivesse no barzinho, tomando uma cerveja, enfim, é uma coisa bastante relaxada. Hoje nós vamos falar sobre os dois jogos da semana anterior. O jogo do Flamengo contra o Olímpia e o jogo do Flamengo contra o Sport. O Olímpia na quinta-feira e o Sport no domingo. Além disso, vamos botar algumas informações aqui da performance do Renato como técnico do Flamengo, etc, etc, etc. Para tocar essa bola comigo... detalhe, faça os comentários, porque em setembro nós vamos convidar um dos membros para participar aqui com a gente desse papo de torcedor, entendeu? Então, você faça um comentário que, com base no comentário, eu vou me comunicar com você e, se você tiver interesse, é claro, vai participar aqui com a gente do papo de torcedor. Hoje estaremos aqui juntos o Wagner, que você já conhece, o Vladimir, com flamenguinhos ali ao fundo, né, que é um projeto que ele já comentou da outra vez, e o Felipe, diretamente da Itália. Os dois do Brasil, o Felipe da Itália e eu aqui dos Estados Unidos. A internacionalização, todos flamenguistas, todos brasileiros, e vamos aí para esse papo. Temos algumas estatísticas sobre ele, mas vamos primeiro falar de uma forma geral, né? Eu vou largar aqui dizendo o seguinte: o Flamengo e Olímpia foi a percepção real que nós sentimos do aprendizado que o Flamengo teve depois daquele fim de semana com o Internacional. Ele jogou sério, foi buscando resultado, enfim, eu gostei muito da performance do time. E teve aquela situação específica, porque eu sou do tempo que o arco-íris era preto e branco e que o Mar Morto ainda estava doente. Então, eu já assisti muitos jogos de futebol, eu nunca vi uma desexpulsão. Foi a primeira vez que eu vi uma desexpulsão, né? Ou seja, o juiz volta o jogo, dá o pênalti, como a expulsão foi na sequência do pênalti, o Felipe reentrou, que foi ótimo para nós, não vai desfalcar no próximo jogo, na quarta-feira. Então, achei que o Flamengo foi bem nesse jogo e, como eu disse, entendeu o aprendizado do jogo contra o Internacional. É aberto aí, vocês fiquem à vontade para comentar também. Vamos lá. Bom, boa noite aí a todos. Boa noite, Felipe. Imagina que já está quase na meia-noite aí na Itália, né? Quer dizer, na verdade não é boa noite, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, porque quando o colega estiver assistindo o podcast vai depender do seu horário, né? Exatamente. Paulo, prazer estar de volta aí. Semana passada desfalquei aí o time, mas eu queria iniciar, né, sem entrar em detalhes técnicos, mas que eu acho que a torcida do Flamengo tem o ano de 2019, né, uma história muito linda, mas está ficando um fardo, porque nós ganhamos do Olímpia de 4-1 na quarta-feira passada, um jogo de quarta de final de Libertadores, e tem muita gente reclamando que era para ter sido 8. Eu falo, gente, vamos voltar 15 anos e ver que o Flamengo era eliminado na fase de grupo, fazia vergonha com a América do México. Nós somos o único time das quartas de final de Libertadores que está com passaporte garantido para a semifinal. São Paulo e Palmeiras empataram, o Galo venceu de 1-0 o River, o Fluminense e o Barcelona empataram. Então, assim, a gente tem que aproveitar muito esse momento que o Flamengo está vivendo, né? Está praticamente numa semifinal de Libertadores, nós ficamos 38 anos fora, é motivo de muito para comemorar bastante. É exatamente isso, cara. E depois a gente vai falar sobre o Flamengo Sport. Eu vi muito amigo meu que eu conversei depois do jogo triste. Porra, 2-0? Que isso, cara? 2-0? Aqui no Rio de Janeiro, não foi no Maracanã por causa do estar refazendo o gramado, mas 2-0, que absurdo. Isso é exatamente essa síndrome de 2019. Mas e aí, como é que foi a repercussão na Itália, Felipe? Cara, eu acho que o Flamengo, eu concordo com o Wagner, só me preocupou no jogo do Olímpia. Eu acho que esse time ele cria muita chance. Alguns preferem dizer que perde muito gol, mas eu acho que é um time que cria muito, né? Então vai perder gol porque o volume de criatividade do time é muito grande. O que mais me preocupou, na verdade, no jogo com o Olímpia foi alguns buracos na defesa que eu acho que o Renato ainda tem que acertar. A gente não pode esquecer que o time do Olímpia é um time bem fraco, um time que tomou 16 do Inter na primeira fase, e que até depois, quando ele elimina o Inter perde muito gol também no jogo em casa.
Então, eu acho que é mais uma preocupação agora defensiva, porque enquanto o time estiver criando, a gente vai fazer. O Flamengo dificilmente vai passar um jogo em branco. E perder gol acontece. Então, o time cria 15, 16 oportunidades de gol, não vai fazer todas. Mas eu estou mais agora atento à questão do ajuste defensivo, que era até uma coisa que o Rogério melhorou ao longo do Campeonato Brasileiro. Acho que foi fundamental para uma arrancada que deu o título brasileiro. Eu acho que agora é hora de cuidar um pouquinho disso, assim, do balanço defensivo ali. Antes do Vladimir, o problema que a gente conversou já na última, acho que foi com você, Vladimir, na nossa último podcast, no terceiro, que, na verdade, o Flamengo perdeu 60% da defesa de 2019, né? Perdeu o lateral direito, perdeu o back central, o Bruno Henrique, cara, deu um branco aqui, o nosso zagueiro. Pablo Mari? Não, o zagueirão que está machucado aí, o Rodrigo Caio. Rodrigo Caio perdeu o Rodrigo Caio por causa dessa situação, que nós vamos ter um feedback aí, se Deus quiser, semana que vem, né, com o nosso doutor. Mas, na verdade, perdemos o Pablo Marim. Tá? Até, vamos falar sobre isso mais na frente, até que o nosso quarto zagueiro jogou direitinho contra o Sport. Então, a gente só está com o Felipe Luiz e com o Diego, cara. Então, assim, e realmente, o meio de campo perdemos o Gerson, assim, que também acertava ali na marcação, e trocamos pelo Diego Ribas, que não tem mais o fôlego do que tinha, etc, etc. Então, acho que essa mudança de 60% com a saída do meio de campo, que marcava, de certa forma, apesar da manutenção do Arão, a gente está tendo esse problema. Mas vamos lá, bola contigo, Vladimir. Na carona aí, o Felipe Luiz, que é um jogadoraço, ficando mais velho a cada ano, né? Todos eles ficam, ele está chegando a uma idade que, para atuar como lateral esquerdo, de ir à frente e voltar, começa a ficar complicado. Na realidade, é um problema desse time do Flamengo. Né? O time do Flamengo é um time de idade avançada. Temos 6 jogadores, se eu não me engano, na faixa de 34, 35 anos. Quer dizer, já está na hora... E o Flamengo já está fazendo isso, né? Já está na hora de rever o elenco. O Flamengo está buscando alguns nomes para complementar o elenco, sabendo dessas deficiências. Não dá para contar com o próprio Diego Alves, né? Completando a defesa, né? Felipe Luiz, Diego Alves e os outros 3 que o Paulo citou. Então, realmente, o Flamengo precisa... O Diego Alves, o Felipe Luiz e o Diego, que, de certa forma, faz esse meio aí defensivo, os 3 são a geração 8-5, né? Que são jogadores que estão com 36 anos. E o Felipe Luiz, a gente sente, contra o Internacional, inclusive, ele sente que ele não busca. Mas e o Diego também, o 4º gol do Internacional, ele não conseguiu pegar o cara, nem fazer falta, né? E o Internacional não é um time que poderia enfrentar o Flamengo, não, acho que vai jogar 10 vezes, não vai fazer nunca um resultado daquele, né? Realmente você tem razão, né? Temos que rejuvenescer. Agora, para frente, está mais ou menos tranquilo, né? O Arrascaeta é jovem, 26 anos, 27. Bruno Henrique aqui é um pouco mais velho, 28, 29. O Everton Ribeiro também já tem 20 e pouco. E o Gabigol, 24 anos. 33 o Everton Ribeiro, né? Quer dizer, então, assim, realmente o Flamengo, acho que a média de idade do Flamengo, para 2022, já tem que começar. Esse jovem que entrou contra o Sport no meio de campo, o que é da base, o João Gomes, eu gosto muito dele, cara. Ele tem uma característica, e vamos falar mais na frente, que eu acho que o Gerson tinha. É difícil ele perder uma bola, cara. É difícil ele perder uma bola. Ele é insistente, ele tá ali, o cara vai, tenta tirar, ele cai, sofre falta. Mas é um cara que está começando, né? Veio da base, ainda tem um tempo para se consolidar aí. Com essas novas contratações. Chega bem no ataque, né, Paulo? Chega bem no ataque, fez um gol, né? Fez aquele gol contra o ABC 1-0, foi gol dele. Ontem ele fez um gol anulado por um detalhe lá do impedimento do Isla, né? Detalhe do Isla e o queixo do o queixo do Pedro. Porra, cara. Se ele tem um queixo mais ou menos proeminente, a gente teria feito aquele gol. Mas vamos voltar aí, então, ao... Fala um pouco. Complementar, então, só para reforçar o que o Wagner falou, não dá para a gente realmente ficar chorando por não ter feito 8, 9 gols. O problema do Flamengo não está na frente, está provado isso. É o que a gente está discutindo também agora. O problema é a defesa. O Flamengo ainda leva gols que não deveria levar. Na época principalmente no final do Rogério Ceni, do tempo do Rogério Ceni, a reclamação justa é que o Flamengo atacava, tinha volume de jogo e não conseguia fazer os gols. E o Flamengo agora está fazendo esses gols.
Então, é claro que fica sempre aquele gostinho, poderíamos ter feito mais. Contra o Corinthians, então, né? Mas é o desejo do torcedor de querer ganhar de 5 de 6 do Corinthians. Mas a pergunta é, a gente perde porque cria muito? Ou perde por ineficiência dos ataques? Porque, porra, tem um goleiro, tem um zagueiro, tem todo um processo ali que... Eu, sinceramente, eu acho que o Flamengo, nesses últimos jogos, exceto do Internacional, fez um trabalho muito interessante. O ataque fez um trabalho muito interessante. O Everton Ribeiro, inclusive, jogou muito bem, né? Esses 2 últimos jogos aí, eu achei que ele jogou bem, ele se recuperou bem. Mas fala um pouquinho dos índices. Mesmo contra o Inter, né? Contra o Inter. Nós conversamos aqui, né? O Flamengo teve mais chance do que o próprio Inter. Isso aí foi a grande surpresa. Se você pegar a performance que você trouxe do Inter e essas 2 que você vai falar agora, do Olímpia e do Sport, foi melhor do Inter, sob o ponto de vista de reter bola, etc, etc. Sim. Mas aconteceram aqueles 4 ataques fulminantes, o Flamengo não soube administrar o contra-ataque. E futebol é isso, né, cara? E era o dia, o Flamengo estava de salto alto, achando que a qualquer momento ia fazer o gol. Enfim, mas isso já é passado, acho que a gente aprendeu. Mas fala um pouco dos dados da performance desse jogo, Vladimir, do Flamengo e Olímpia. Então, eu separei aqui alguns dados que eu achei interessantes. Primeiro, do jogo Flamengo e Olímpia. Posse de bola do Flamengo, 51%, Olímpia, 49%. Não é normal, né? O normal é o Flamengo ter 60%, 65%. Foi quase 50-50. É justificável, porque se o Flamengo está ganhando de 3 de 4, ele segura, né? Uhum. Agora, em relação a chutes, olha a diferença. O Flamengo, 22, o Olímpia, 13. Isso acontece em todos os jogos. O Flamengo tem muito mais chance de gol. Se a gente olhar para disputas vencidas, 57% do Flamengo, 42% do Olímpia. Então, quer dizer, os jogadores com vontade em campo, buscando a bola, interceptações o tempo inteiro. Isso aparece em todas as partidas. Aí não acontecia antes. De fato, agora, não acontecia antes. Que motivação faltava, né? Me veio uma pergunta agora. Do tempo do Jorge Jesus, o Flamengo, mesmo metendo 2, 3, ele não ficava recuava, ele estava sempre ali na frente, ou não. O que eu estou recordando é o seguinte, que ele estava sempre... Era diferente. É uma forma diferente que o Flamengo jogou. O Renato roda o elenco, né, Paulo? O Renato roda o elenco, descansa o elenco. E o Flamengo, quando abre uma vantagem boa, claramente tira o pé. Eu não estou dizendo que está errado, não, porque o Jesus era um lunático, né? Estava 4-0, a gente tinha jogo de Libertadores no meio de semana, ele estava berrando na beira do campo, pedindo o 5º gol. Eu não e sem banco. Que o Renato... Oi? E sem banco. Não tinha banco. Não tinha banco, exatamente. Não tinha banco. Eu lembro do jogo, não sei quem vai lembrar desse jogo. O Flamengo ganha a Libertadores no sábado, no domingo a gente ganha o Brasileiro, e na quarta-feira tem o Flamengo e Ceará protocolar no Maracanã para receber a taça. Se eu não me engano, está 4-0, o Flamengo ganha a Libertadores no sábado, o Brasileiro no domingo, e ele está berrando igual um lunático lá. Flamengo e Avaí. Flamengo e Avaí. Eu fui esse jogo. Avaí, Flamengo e Avaí. Razão, né? Aí você fala, cara, mas pena, pô, deixa, estoura um champanhe aí, faz uma farra aí com os jogadores. Ele tinha essa coisa meio over, na minha opinião, né? Mas, o Wagner, sabe que só a gente está numa pequena digressão aí, né? Eu acho só que ele vestiu um pouco do personagem, né, cara? Porque eu tenho visto algumas coisas dele em Portugal e ele não tá com essa energia toda hoje, talvez até pela ausência de público nesse tempo e tal, mas eu acho que ali ele viu que isso deu muito certo. Teve uma química muito forte, torcida, time e ele, né? Eu acho que teve uma hora ali que ele foi no embalo dessa porra do esporro, do que tá 5-0 e o cara tá berrando. Eu acho que ele vestiu uma extra ali, até um pouquinho acima da média dele, eu acho, talvez. Agora, aproveitando o Jorge Jesus, um comentário que alguém tinha que fazer com o Renato. Pô, bota uma camisa preta com um escudozinho do Flamengo, ele bota a camisa amarela, a camisa azul. Eu não sei, cara. Aí ele vai para a coletiva de imprensa, ele põe uma camisa com o símbolo do Flamengo no bolso. Pô, por que ele não vai para a beira do gramado com aquilo? No jogo contra o Internacional, ele estava de camisa azul. Acho que sentindo falta do Grêmio. Assim, dá uma vestida. Lembra que o Jesus tinha que ele botava o colete, o Flamengo estava perdendo, ele trocou no meio de campo, no meio de tempo, aí botou o blazer, aí o Flamengo deslanchou, ele nunca mais botou o colete. A torcida gosta disso, cara. A torcida gosta dessas loucuras, entendeu? Mas Jesus já. O Rogério, né, Paulo, me irritava muito com isso, aquela figura
mais social, zona à beira do campo. Não botava nunca uma calça do Flamengo, um casaco. O Renato, acho que no primeiro jogo, ele usou o casaco e uniforme. Depois voltou aí para o calça jeans e camisa social. Mas eu também sinto falta disso. Pode parecer besteira, mas eu sinto falta. É uma sinergia, né? O Rogério ainda tinha o negócio da mão no bolso, né? Ele ficava ali com a mão no bolso. Assim, mas enfim, temos aí o maior carinho e consideração por ele. Passou. Eu acho que nós estamos bem servidos agora. Mais algum comentário sobre o Flamengo e Olímpia? Vamos agora ter quarta-feira, né? Flamengo e Olímpia em Brasília com público. Com público. Parece que vai ser um público bom, né? O Flamengo tem, acho que 18 mil ingressos. Acho que já tem 3 ou 4 setores esgotados, né? Não sei se vai vender tudo, mas não vai ser um pouco mais cheio que o normal, né? Para finalizar, Paulo, e reforçando o que eu falei, né? A gente tem que lembrar que o Flamengo nunca tinha vencido o Olímpia no jogo de Libertadores. A gente teve um 3-0 no Engenhão, com o time do Ronaldinho Gaúcho, que a gente deixou o Olímpia empatar em 3-3. Eu estava nesse jogo com o André. Não foi só isso. Não foi só isso. Esse jogo é aquele que encerra com o Flamengo eliminado, o jogo simultâneo do Emelec, aí sai um gol, o Flamengo classificado, e sai outro, isso nos acréscimos, sai outro gol e o Flamengo eliminado. Na fase de grupos, né? Isso, então, assim, e outra, foi o primeiro jogo, ainda que com 2.000 pessoas, foi o primeiro jogo com torcida, né? E a gente sabe que jogar os Libertadores com torcida contra é bem difícil. Então, assim, eu acho que é um resultado excelente. O Flamengo carimbou aí o passaporte para a semifinal. Era o time mais fraco, o Olímpia era o time mais fraco dos 8 que sobraram? Sem dúvida que era, mas eliminou o Inter, classificou. Então, Libertadores, a gente está cansado de ver esses times traiçoeiros, esses jogos perigosos, e a gente carimbou passagem para a semifinal. Então, assim, 4-1 foi um super resultado. Obviamente, vamos lembrar aqui, né, Felipe, você falou da defesa, nós jogamos com Léo Pereira e Gustavo Henrique, né? E que isso, 2 meses atrás, isso era um desespero. E aí, Bruno Viana, agora, quando a gente for comentar o Bruno Viana e Léo Pereira. Cara, Bruno Viana pós-Covid, que foi outra. Não, foi falso. Eu estava lendo aí, foi falso o resultado, ele não teve Covid. Não sabia. Tanto que ele voltou logo. Mas só para finalizar o jogo do Olímpia, Paulo e Felipe, eu acho que o Flamengo tem que comemorar muito o 4-1 fora de casa. A gente vai ter, eu estava vendo a tabela agora, olha o mês de setembro. No dia 15 de setembro, uma quarta-feira, a gente vai decidir a volta da Copa do Brasil com o Grêmio no Maracanã. No dia 22, se tudo caminhar para o Flamengo e Barcelona de Guayaquil, a gente joga no Maracanã com o Barcelona de Guayaquil. E no dia 29 de setembro, a gente vai para Guayaquil. Então, em 3 semanas, a gente pega um adversário dificílimo, que é o Grêmio, no jogo de volta da Copa do Brasil, e as 2 semis de Libertadores. Cara, o Flamengo conseguir meter um 4-1 e conseguir agora, vamos dizer assim, rodar o elenco, poupar o elenco quarta-feira, é muito importante para quem está brigando aí por 3 títulos. Sem dúvida. E esse é o grande momento mágico, se a gente conseguiu, né? 4 títulos, né? Quer dizer, Campeonato Carioca, Taça do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores e, quem sabe, até contra o Chelsea, não é? Afinal? Aí vai ser. Imagina fechar uma dessas esse ano. Vai ser a apoteose do Renato. Vai para a seleção. Vitória sobre o Palmeiras também, né? Nos pênaltis. Foi. Supercopa, da Supercopa. Aquele ali, considerar um campeonato é meio complicado. É um jogo, né, cara? Mas enfim, né? Daqui a pouco a gente mete lá em 2019 a Taça Miami, aquela do Disney e tal também. 2019. Mas importante é o que a gente vai dizer para eles. Não, na verdade, você vê que o Flamengo está num padrão tão bom, cara, que aqueles 4-0 passaram batido, cara. Todos os comentaristas já voltam a falar do Flamengo, da performance, da qualidade, desse ataque mágico. Se a gente conseguir reforçar a defesa, né? O Flamengo não está buscando, pelo que eu entendo, ninguém para a defesa. Quem está vindo é meio de campo, então acho que seria interessante trazer um jogador de defesa para poder reforçar ali, jovem, né? Bom jogador jovem, na idade de seus 25, 26 anos, porque, como a gente já viu, está muito. A idade média. O zagueiro que está para vir aí, né? Tem um zagueiro? Surgiram 3 nomes. Um cara chamado Lianco, que começou no São Paulo, Rodrigo Caio. Hoje pareceu um tal de Rodrigo Eli, alguma coisa assim. Foi ex-Alavés, jogou até
até julho no Alavés da Espanha. E agora à noite apareceu o nobre Bambu. Bambu? Eu acho que é o nome para zagueiro. Estou procurando aqui porque eu esqueci o primeiro Acho nome que é dele. Rodrigo. Acho que é Rodrigo Bambu. Rodrigo Bambu. Aonde? O Rodrigo Bambu joga onde? Robson Bambu. Robson Bambu. Está no Nice da França. Então, surgiram esses 3 nomes, praticamente, o Lianco semana passada e esses 2 hoje, né? O que prova que aquela viagem lá do Spindle e do Braz para Está dando resultado. Aí, eles tinham outras opções. Né? E até 31 de agosto, né? Até 31 de agosto. A janela fecha se não vier. Mas muito bem. Então vamos passar agora para o famoso Flamengo e Sport de Recife. Aí no. Qual é o campo do Volta Redonda? Não foi Volta Redonda o jogo? Volta Redonda. Em que a gente ganhou só de 2-0. O que vocês acharam do jogo? Eu gostei muito do meio de campo, cara. Daquele menino da base. Eu achei que. João Gomes fez um bom trabalho ali. E, obviamente, que o ataque dispensa comentários, né? Eu acho que o Flamengo vem nessa toada que a gente está comentando. E ontem a superioridade é muito notória, né? Eu acho que o Flamengo vem nessa toada, assim, até se poupando um pouco já. O time está pisando um pouco no freio, porque sabe que o que vem pela frente é muito pesado e que o jogo de ontem não era um jogo para você meter a quinta marcha, né? Eu acho que tem um pouco disso. Ainda tem 2 jogos pendentes do Campeonato Brasileiro e vão ter mais jogos agora. Parece que a CBF vai ser uma maratona realmente em algum momento. E para o time do Sport tem sempre uma vantagem, né? Que ele perde do Flamengo. Se o Flamengo for campeão depois, ele diz que ele é campeão. Então, para ele perder para nós, está tudo certo. Essa do Sport é interessante. Mas o Renato deu a resposta, né? O campeonato se ganha no campo, porra. Não vê esse papo de. É isso. Ele já estava lá, né? Exato. Ele jogou esse jogo. Ele foi campeão. Ele foi um dos craques do campeonato, né? Ele foi um dos destaques do campeonato. Aquele time, inclusive, vale a digressão aí, né? O timaço, né? Porra. Aquele time, impressionante, né? Lembra a gente aí, Vladimir? Jorginho, Leandro, Edinho, Zé Carlos, Jorginho, só seleção, Leandro, Edinho e Leonardo. Leandro, Andrade, Ailton e Zico, Renato, Bebeto e Zinho. Porra, 94 tá boa parte aí, os 2 laterais. O Bebeto. Pensar aí, quem não jogou Copa do Mundo foi o Andrade e o Ailton. Sim. O resto não jogou Copa do Mundo. O Ailton, eu não sei se jogou algum jogo pela seleção, acho que não, né? Porque ele teve um tempo, jogou bem no Grêmio, mas o Andrade jogou. Mas não jogou Copa, mas jogou a seleção. Mas o Andrade jogou a seleção. Jorginho, campeão do mundo. Zé Carlos foi reserva em 90. Leandro não jogou Copa, mas por causa daquele episódio, mas merecia, né? Edinho jogou Copa, Leonardo. Não, jogou 82, Leandro. Ele foi cortado. 82 ele jogou. Tem razão. Aí depois é que ele pediu para jogar na zaga, aí o Oscar reclamou, ele acabou não jogando 8-6. É que teve em 86, teve um episódio que ele foi cortado, né? Foi isso. Inclusive por causa do Renato. Ele foi solidário. É isso. E aí, no meio-campo, Andrade e Ailton, que o Andrade era um cracaço, mas o Ailton destoava. Zico, Bebeto, Renato e Zinho. Todo mundo jogou Copa do Mundo aí, cara. Um timaço. Timaço, né, gozada? Eu nem me lembrava. Você vê que a gente só fala de 81 e 2019 agora. 81 e 2019. Mas nesse meio aí teve muita coisa. E eu, inclusive, né? No tempo do Mar Morto doente, eu peguei fio, mochila, onça. Ali era pesado, cara. Vale lembrar, esse título aí, talvez até por isso o Renato tenha falado, não sei se vocês lembram, mas o Renato foi o craque do Flamengo nesse campeonato. Talvez seja o único título gigante do Flamengo com o Zico em campo que o craque não foi o Zico, até porque já estava velho. O Renato, aquele jogo contra o Atlético em Minas é histórico. O jogo contra o Palmeiras também, que ele destruiu, acabou com o jogo. Acaba com o jogo. 2-0, o Júnior, nessa época, estava na Itália, então. Bebeto brilhante também, né? Bebeto foi um grande. Nossa Senhora, jogando muito. Muita bola. Foi campeão em 84, né? 94. Foi campeão com... Paulo, já fica aí uma sugestão de pauta, viu?
a gente botar aí numa tela aí o time de 81, de 87 e 2019 e ver Vou anotar aqui. jogador, qual time que vai ter mais jogadores como melhor da posição. Se o Vladimir, que é o nosso compêndio literário, professor, puder me mandar os times, a gente põe aqui, eu mando botar no esquema. Porra, peguei o meu funcionário hoje de férias nas Maldívias, estava no hotel, saindo para jantar, que lá são 9 horas de diferença, né? Foi com um grupo de amigos lá, um amigo dele convidou e tal. Consegui que ele montasse a planilha. Eu falei, dá para tu montar uma planilha para mim aí? Antes do jantar, porra? Não, pode deixar. E tal, e montou. Então, você manda para mim, ele volta de férias quarta-feira que vem. Ainda vou pegar ele no hotel se tiver que montar alguma coisa. Mas, quer dizer, contra o Sport, fala um pouquinho da performance aí, parceirão. Então, contra o Sport, a gente volta a dominar o jogo no que diz respeito à posse de bola, né? 64% Flamengo, 36% Sport, que é a tônica, né? 2/3 para o Flamengo, aproximadamente 1 para o adversário. Então, assim, mesmo o Flamengo ganhando, né, de 2-0, o Flamengo faz 2-0, então faz 1-0, depois eles já dão uma... A gente já percebe que o time recua, né? Quando você está ganhando, quando faz segundo gol, a tendência é recuar um pouco mais para segurar o resultado. Mas, mesmo assim, o Flamengo tem 64%. Significa dizer também que esses times não querem ser goleados, né? Depois desse histórico aí recente, um time como o Sport vai jogar com o Flamengo. Mando de casa do Flamengo, não é Maracanã, mas é mando de casa do Flamengo. Ele volta com 2-0, eles voltam tranquilos. Eles conseguem dormir à noite, botam a cabeça no travesseiro e conseguem dormir. Por isso a insatisfação da torcida do Flamengo. Por isso a insatisfação da torcida do Flamengo. Só 2-0. É isso, assim. Mas o Flamengo tem 17 chutes do Flamengo, 9 na direção do gol, 9 do Flamengo contra 2 do Sport. Quer dizer, houve criação, poderia ter feito um ou outro a mais, assim como tivemos o lance do queixo, né? Então, do queixo que estava na frente. Assim, não acho que o Flamengo jogou para fazer 4-5. O Flamengo fez um jogo para conseguir os 3 pontos. Eu acho que esses 2 jogos deu para a gente sentir uma certa confiança de novo. Não que tivéssemos desconfiado, mas aquele 4-0 foi dramático, então a gente entendeu que os caras realmente se organizaram e mudaram. Aqui, né, Paulo, que vale... Primeiro dizer que eu estou muito satisfeito com o trabalho do Renato, e o Rogério ele rateou em alguns momentos que o Flamengo tinha muitos desfalques, seja por seleção, seja por contusão. O time ontem entrou com Bruno Viana, que mesmo não tendo Covid aí, mas ele ficou afastado alguns dias, e Léo Pereira, que historicamente a gente tem um horror a esses 2 jogadores. A gente entrou sem o Diego, e acho que o João Gomes foi muito bem também, e entramos sem o Gabigol. Então, assim, partindo do que a gente considera o time principal, eram 4 jogadores que estavam fora. E o Flamengo conseguiu se impor. E o Rogério, eu lembro que ano passado, não sei se vocês vão lembrar, um jogo com o Flamengo e Atlético Goianiense, Maracanã, foi 1-1, que o Lincoln perde um gol assim, faltando nos acréscimos, em cima da linha, né? E aí sempre tinha essa desculpa, porque o Rodrigo Caio está fora, porque o fulano está na seleção e tal. Então, o Flamengo tem um bom elenco e tem que se impor, principalmente com esses times pequenos, Sport, Atlético Goianiense, Bahia. Quando você tiver com 4, 5 desfalques, tem que se impor e ganhar a partida e fazer os 3 pontos. Foi o que a gente fez ontem. Tem banco para isso, né? Vamos pegar o Fortaleza domingo que vem, né? Lá. Ceará. Lá. Jogo duro. Jogo duro. Fortaleza. Agora o Fortaleza perde. O Ceará, Paulo. Hein? É o Ceará. Ceará ou Fortaleza? Ceará. Ok. Mas eles jogam bem, né? Eu acho que... Quem é o técnico do Fortaleza, que é aquele técnico que tem o nome... Guto Ferreira. Não, isso é do Ceará. Ceará. Sim. Vojvoda é o argentino, né? Porra, Vojvoda, parece iugoslavo, né? E esse cara tirou o emprego vitalício do Rogério, né? Que ele tentava uma experiência, botava a porta dele, tentava uma experiência. Esse agora é o Vojvoda, sei lá o nome do cara. Tá bem pra caramba. Não vai terminar o campeonato lá, não. Eu acho Posso profetizar aqui? Pode. Vou profetizar aqui, segunda-feira vocês me cobram. Palmeiras é eliminado pelo São Paulo amanhã, o Abel cai essa semana
e esse maluco vai aparecer no Palmeiras. Será? Pode ser. Agora, outro detalhe. Cara, o Abel tem que cair amanhã se o Palmeiras for eliminado. O Abel o Abel é um cara complicado. Ele deu uma sorte. Tadinho, né? Tá sempre reclamando, brigando. Foi expulso de novo. Mas ele está na frente, né? Ele está em vantagem. Mas olha só, vamos lá. Se ele cair amanhã, ele foi eliminado pela Copa do Brasil pelo CRB. Ele vai ter sido eliminado nas quartas de final pela Libertadores, com o São Paulo tendo a vantagem, né? O Palmeiras joga em casa o segundo jogo. E ele tá 4 jogos sem vencer no Brasileirão, cara. Não tem como manter ele. O cara tá desequilibrado. No jogo contra o Galo aqui no sábado, ele foi expulso depois ali, cara. Ele não passa tranquilidade pro time. O torcedor do Palmeiras está questionando muito ele. E o Flamengo hoje, como a gente discutiu na última vez, eu e o Vladimir, o Flamengo hoje, o único time que o Flamengo não depende dele é o Atlético. Se ele ganhar os 2 jogos que faltam e ganhar do Atlético no retorno, ele fica 1 ponto atrás do Atlético. Então, o Flamengo tem que, dessas 24, 23 partidas ainda falta do campeonato, o Atlético tem que tropeçar em algum momento e o Flamengo não. Mas acho que o Palmeiras, já, sinceramente, se continuar com o Abel, eu acho que não está disputando o título esse ano. Vai ser entre o Atlético e o Flamengo tem que dizer alguma coisa no segundo jogo, né? Contra o nosso querido Cuca, né? Mas eu ainda estou acreditando muito no Campeonato Brasileiro com o Flamengo. Muito, muito. Seria muito importante, né? E se trouxesse os reforços que vão vir aí, que vão poder ser inscritos, né? Para o Campeonato Brasileiro ainda, eu acredito que a gente vai fazer um trabalho interessante aí, quem sabe ganhar os 4 títulos, né? Ok, vamos para... Poderia ser um ano do tri, né, Paulo? Rapidamente, poderia ser um ano especial de tricampeonato. Exatamente. Tri carioca, tri brasileiro seguido e o tri da Libertadores, já imaginou? Só que o da Libertadores não seria seguido, porém, mas tri também. E o ano que vem, tetra carioca, né? O que no Rio de Janeiro acho que está escrito, né? O que seria lindo se fosse no Fluminense, porque você fecha o tri seguido nos 3 rivais aqui, né? Tá legal. Bom, Paulo, fala. Se você tiver aí mais 5 minutinhos... Não, nós já estamos com meia hora, mas a semana passada eu e o Vladimir fizemos 20 e poucos minutos, mas o primeiro foi 1 hora. Mas não temos, nós não temos tempo. Aqui está em aberto. Porque eu acho que o grande questionamento que fica na nossa cabeça é a gente achar que dá para ganhar os 3 campeonatos. A gente, como torcedor, vai achar sempre. Agora, se chegar ao final do ano, a gente olhar para trás, a gente tiver levado uma Libertadores, ou tiver levado uma Libertadores, uma Copa do Brasil, ou Copa do Brasil brasileiro, vai ter sido um ano ótimo. Vai. Então, a pergunta que eu faço é qual o momento que o Flamengo tem que começar a priorizar? Porque olha só um número que eu vou trazer interessante aqui. Tirando o jogo do Olímpia, que o Olímpia já está resolvido, o Flamengo faltam 3 jogos para ganhar a Libertadores. 2 semifinal e uma final. Sim. Na Copa do Brasil, a gente tem 6 jogos, sendo que os 2 primeiros com o Grêmio esfacelado, né? O Grêmio está numa situação crítica na tabela do Brasileiro, que não dá nem para priorizar o Brasileiro, como a Copa do Brasil, como o Renato fazia, porque se ele largar o Brasileiro, ele vai cair. Então a gente tem 6 jogos no Brasileiro. O adversário da semifinal da Copa do Brasil, perdão. O adversário da semifinal da Copa do Brasil é ou o Santos ou o Atlético Paranaense. O chaveamento foi muito bom. O adversário da Libertadores é ou Barcelona ou Fluminense. Novamente, o chaveamento foi muito bom. Então, a gente está nas 2 Copas, a gente está muito bem encaminhado. E eu acho que se um chegar daqui a 3, 4, 5 rodadas, o Atlético continuar ganhando tudo, eu não vejo problema nenhum do Flamengo priorizar quando tiver que priorizar, não. São 2 campeonatos muito importantes. E a Copa do Brasil dá uma grana preta, né? Violenta. A remuneração da Copa do Brasil é fantástica. Bom, eu, como torcedor, sempre vou querer os 3, e o Campeonato Brasileiro tem um sabor especial até pelo tricampeonato que o Felipe mencionou aí. Já que o ano passado foi ali uma sorte no final, né? Internacional e Corinthians, e a gente ainda perdeu para o São Paulo, né? Que era a síndrome do Rogério, todo jogo com o São Paulo a gente perdia. Mas, enfim, para finalizar, então, a gente podia falar sobre essa performance do Thiago. Vamos, fala. Fala, pode ir. É isso que eu ia falar, para a gente falar do Renato, né? É isso aí. Mas diga lá. Você pode dizer aí, senhor. Maravilha. Então, são 10 jogos do Renato, 9 vitórias, 0 empate. 31 gols a favor e 8 gols contra. 8 gols contra, 4 daquele jogo do Internacional. O Vladimir congelou a imagem dele.
Mas a gente está ouvindo... Aí, repete os dados, Vladimir, que nós estamos ouvindo você. Pode falar. Jesus, quando ele começou em 2019. Então repete aí, 10 jogos, o teu algo deu uma congelada. 10 jogos, vamos lá. 10 jogos, 9 vitórias e 1 derrota. Sem empates, né? 31 gols a favor e 8 gols contra. Dos 8 gols contra, 4 daquele jogo infame contra o Internacional. Foi uma exceção. Então, 31 gols a favor, 8 contra. 3 de média. Teve um jogo ali que foi uma aberração. Não, mas 3 de média por partida. Superior. 3 em média por partida, 31 em 10 partidas. Pois é, e muito superior aos primeiros jogos do Jesus em 2019. Em relação ao resultado, sim. Vale lembrar que desses jogos, um foi com o time reserva, que foi o jogo do ABC, e ainda assim nós ganhamos de 1-0, né? O jogo lá no Natal, né? Desses 4 gols, tirando essa aberração do Inter, desses 4 gols, tem aquela falha do Diego Alves lá contra o Defensa e Justiça, que é até sacanagem a gente botar na culpa da defesa, né? Não, eu acho que foi ele. Tentou dar aquele chapeuzinho, né? E aí nós nos perdemos. Mas eu acho assim, o Flamengo está muito bem, como vocês falaram aí, com as estatísticas que o Vladimir está nos dando. A gente está muito bem. É manter essa pegada, trazer reforço, se puder trazer para a zaga vai ser excelente, meio de campo, etc. Esse Kennedy parece um belo jogador. Eu vi uma entrevista dele hoje com o Pilhado, do Kennedy, ele dizendo que é o rei da... Ele coloca a bola embaixo da perna do adversário, que teve um treino, que tinha um medalhão lá, que ele fez isso, e o medalhão pediu para o cara que estava gravando para tirar essa gravação. Ele... Como é que chama o passo? O cara passa por baixo da perna? Como é que é a... Caneta. Ele adora, é o rei da caneta. Ele falou que o sonho dele, ele dá uma caneta num cara importante, espero que ele não faça isso no Flamengo. Aí, quando ele passar, ele pega a bola e entrega para o cara. Se pega na mão e entrega para o cara. Ele é meio doidinho, cara. Eu vi a entrevista dele com o Pilhado, foi muito legal. Bom, meus amigos, acho que nós cumprimos a nossa missão do 4º podcast, avisando aos nossos membros que o podcast sempre vai para o ar na noite de terça-feira, em algum momento, e que na semana que vem vamos trazer, né, o nosso fisioterapeuta, o doutor André, né, para falar um pouco sobre essa situação do Rodrigo Caio, que está todo muito angustiado. Inclusive, não deve voltar em agosto, só deve voltar em setembro. Será que ele vai voltar legal? Será que isso é curável? Será que ele voltará jogando bola? Isso tudo o André vai responder para a gente na semana que vem e vamos analisar os jogos da semana, né? Do Olímpia e do Ceará, no sábado. Acho que é do sábado o jogo do Ceará. Sábado. Eu acho que é. Mas, enfim, vamos analisar e estaremos aqui, então, fazendo essa análise. Domingo, 16 horas, Paulo. Domingo, 16 horas. Eu achei que era sábado. Então, domingo, 16 horas. Ok. Muito obrigado aí a todos. Um grande abraço e, uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Um abraço, gente.